E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Davi Viganon, esse é o Diário de Anarres, mais um vídeo da quarentena. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante. A gente vai falar de história alternativa e também vai indicar um livro para quem nunca leu o assunto, sobre o assunto, ou também para quem já leu outros, começar a ler história alternativa, que é o Selva Brasil, do Roberto de Souza Causo. Então, depois da vinheta, a gente vai falar mais do que a história alternativa e falar do livro também. Bem, e o que vem a ser história alternativa? História alternativa é um ramo da ficção científica que especula sobre fatos históricos que nunca aconteceram. Uh, o autor ele vai pegar um fato histórico e vai distorcer ele ou colocar um invento que nunca existiu e que esse invento desencadeou mudanças sociais extremas na sociedade. Bem, é mais fácil exemplificar isso falando de uma das obras, citando pelo menos uma das obras mais famosas nesse sentido, que é considerado o clássico da história alternativa, que é O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que faz um e se da história, que é o mais conhecido de todos. Inclusive tem uma série na Amazon que é muito bacana também, vale a pena conferir, que é Se a Alemanha vencesse a Segunda Guerra Mundial. Então a história alternativa ela vai buscar mostrar como seria a sociedade ou encenar uma história em que essa mudança de como dessas mudanças sociais inventadas afetariam um personagem ou como se daria um determinado jogo político ou no caso de uma tecnologia nova, um exemplo de uma história alternativa em que a mudança tecnológica é as próprias histórias steampunks, que pegam a época vitoriana e colocam tecnologia de máquina a vapor que, de uma forma muito mais avançada, a máquina de fazer cálculos do Babbage, a máquina diferencial, que possibilita um cômputo, uma quantidade de cálculos muito maiores. Todas essas pequenas nuances tecnológicas e também políticas e sociais, quando elas são imaginadas de uma forma diferente, elas podem desencadear realidades totalmente diferentes das que a gente conhece. E fazer esse exercício literário é fazer a história alternativa, né? E para falar de um exemplo, eu queria trazer o Selva Brasil, do Roberto de Souza Causo, que é um autor clássico da ficção científica, né, mais conhecido pelos livros de space opera. Aqui ele faz um exercício de história alternativa com uma história de guerra. Né? O personagem é ele próprio vivendo numa realidade paralela em que o presidente Jânio Quadros, para quem não conhece ou faltou essa aula de história, né? O presidente Jânio Quadros foi o presidente do Brasil no ano de 1961, né? Na realidade que a gente conhece, a nossa, o Jânio Quadros renunciou em 1961, mas na história imaginada pelo Causo, que ela se passa em 1993, então o Jânio já essa mudança que foi o Jânio Quadros ter começado uma guerra para conquistar as Guianas, que fica no norte, ali perto do Amapá e do Amazonas, na história imaginada pelo Causo, o Brasil já está em uma guerra de atrito, numa guerra que já se ficou estática, né? Ninguém mais avança e ninguém retrocede. O Brasil, nessa história, ele tentou conquistar as Guianas e contra um consórcio de holandeses e franceses e acabou começou esse empreendimento, essa guerra, esperando o apoio dos Estados Unidos,
só que os Estados Unidos acabaram trocando de lado, eles não apoiaram o Brasil, e o Brasil acabou recebendo apoio da então União Soviética e de outros países da América Latina, como a Argentina, né? E essa guerra de atrito já se passa há mais de 20 anos quando o Caos começa a contar essa história. E o protagonista é ele próprio, né? Ele não só fez uma história alternativa do Brasil, se embreando numa guerra que parece sem fim, mas também ele fez uma história alternativa dele próprio, né? Porque ele tem um passado em que ele serviu ao exército, mas saiu, não ficou muito tempo, né? Já o personagem, o Roberto de Souza, causa do Selva Brasil, ele permaneceu no exército e lutou nessa guerra durante tanto tempo, e e a história começa a partir daí, né? O Caos tem um batalhão que ele está no Amapá, em um local desconhecido no Amapá, e começa com ele sendo atacado por guerrilheiros, né? E daí é uma história de guerra, né? Então ele vai tendo missões para cumprir e ele acaba se deparando com a possibilidade de existir uma outra realidade, né? Então, assim como no Homem do Castelo Alto, o Roberto Caos ele também ele, ele brinca com a ideia de dimensões paralelas, usando a própria ideia da realidade alternativa, né? E ele imagina esse Brasil em conflito, mas também por ser uma história de guerra e se passar longe dos centros urbanos, a gente não tem um vislumbre de como é esse Brasil, mas a gente vê as coisas acontecendo de uma maneira que a gente sabe que não aconteceram, né? A gente sabe que o Brasil não enfrentou uma guerra. Então a gente vê soldados brasileiros marcados por uma guerra de desgaste, por um enfrentamento direto aos Estados Unidos e, bem dizer, o Brasil se meteu nessa história, se meteu numa enrascada, né? E isso os próprios soldados admitem, né? Enquanto eles lutam, né? Inclusive, essa ideia da aventura contra uma grande potência lembra bastante a Argentina, né? Enfrentando a Inglaterra nas Malvinas, mas aqui com uma dimensão totalmente diferente, né? E, e eu recomendo esse livro para começar, porque ele tem uma estrutura mais simples, ele é mais direto, ele tem bastante ação, ele é bastante divertido de ler. O que não é tanto o caso do Homem do Castelo Alto, que é uma obra excelente, mas ela não é tão focada no político ou em mostrar como seria uma sociedade dominada com os Estados Unidos derrotado. Aqui o Caos ele pinta um cenário, como ele usa um ponto de vista único do personagem que tem o mesmo nome que ele vai usar apenas as impressões, ele não está interessado em mostrar como é que ele é, como é que é esse Brasil, então a gente vai ter que ir pescando durante a leitura, né? E é uma leitura rápida, é uma leitura bacana, e por isso que eu recomendo esse daqui para começar a ler história alternativa, que eu acho que vocês não vão se arrepender e quem sabe vão buscar outros livros, né? Outros livros além que eu posso indicar para vocês de história alternativa, além do Selva Brasil, também eu quero indicar O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, o Back to USSR, do Fábio Fernandes, e também um outro livro de um autor clássico também, um que inclusive estuda bastante história alternativa, que é o Gerson Lodi Ribeiro, com a Xochiquetzal, uma princesa asteca nos Incas. Então é isso, pessoal. Queria agradecer vocês que chegaram até aqui e espero que gostem do vídeo e espero poder trazer mais vídeos o quanto antes. E também deixar uma pergunta para vocês: vocês conhecem algum outro livro de história alternativa? Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários,
e começar um bate-papo, a gente vai conversar bastante. Eu quero responder os comentários de vocês então. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal.